Fala aí pessoal, tudo bem? Estou aqui numa segunda-feira à noite, bem fria. Chegou uma frente fria aí no estado de São Paulo e inclusive também teve onda de gripe no estado essa semana. Então, se vocês perceberem aí que minha voz está meio rouca, porque semana passada eu fiquei meio doente, então já peço desculpas aí preliminarmente. Vou aproveitar que essa semana eu vou ficar sozinho em casa, vou tentar gravar vários vídeos aí pra vocês, que eu tô com bastante ideia, bastante livro na fila. Olha só, não vou revelar ainda quais livros que são, mas pretendo gravar mais ao longo dessa semana. Mas enfim, vamos lá. Pro vídeo de hoje vai ser resenha desse livro aqui, Abandono a Divina Providência, do Jean-Pierre. Não sei pronunciar o sobrenome dele, porque ele é francês, mas essa edição aqui ela é da minha biblioteca católica, que eu comprei na promoção deles, e é bem bonitinho. Tem textura na capa, enfim. Esse livro, evidentemente, ele tem uma temática mais religiosa, uma pegada mais teológica, assim, sabe? Mas eu acredito que a resenha de hoje vai ser útil para várias pessoas, independente de qualquer coisa. Ele é curtinho, mas não se engane. A leitura dele, para mim, foi muito chata, assim. Confesso que, assim, ó, foi uma leitura chata, com exceção de alguns trechos assim que são muito bonitos, que evidentemente fez com que o livro valesse a pena. E além disso também, né, apesar de ser curtinho, ele é denso e tem muito ensinamento valioso, assim. Cada frase é muito útil, assim, sabe? O autor não desperdiça palavras. Mas, enfim, não vou discorrer sobre o livro inteiro, porque ele aborda, é um livro assim que são vários capítulos, tipo, a cada 3 páginas é um capítulo e cada capítulo é um tema diferente, que ele fala sobre a Divina Providência, que, acreditem ou não, tem bastante coisa para falar sobre ela. Mas enfim, eu vou focar em alguns pontos que eu considero como principais, essenciais e mais importantes para a gente entender a essência da Divina Providência. E eu escolhi isso como importante porque é algo que eu vejo que as pessoas não entendem muito bem, assim, mesmo as pessoas que têm uma religiosidade mais desenvolvida, tipo, não entendem muito bem como é que funciona essa questão de divina providência, que é uma outra palavra para a vontade de Deus, né? Então, para quem não tá meio perdido, divina providência seria a vontade de Deus. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu achei muito interessante, que nem eu sabia, nem eu fazia essa distinção, mas o autor discorre que em relação à divina providência, a vontade de Deus, a gente pode separar em 2 categorias. A vontade de Deus que você cumpre de forma ativa e a vontade de Deus que você cumpre de forma passiva. E o que isso significa? A vontade de Deus que você cumpre de forma ativa é você fazer algo que, no caso, a gente já sabe o que Deus quer, porque é algo predeterminado. Que, no caso que ele explica, seriam os mandamentos que a gente já conhece, a doutrina e os dogmas da igreja. Resumidamente, todo o conteúdo moral dos 10 mandamentos, que é uma coisa que a gente já sabe, que já foi revelada pra gente, que já foi muito bem instituído pela igreja, e que já tá aí pra gente saber, que é uma coisa mais geral, assim, que vale para todo ser humano. Então, assim, primeiro ponto, que eu vejo que o pessoal confunde muito em relação a interpretar a vontade de Deus, nesse quesito da vontade do cumprimento ativo, que o pessoal confunde que quando você descumpre algum desses preceitos que já foram revelados, que você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer, que você não pode fazer, quando você descumpre aquilo e você lida com as consequências negativas daquilo, aquilo não é a vontade de Deus acontecendo com você. É só as consequências da sua cagada. Porque a vontade de Deus era que você cumprisse aquilo. As consequências que você está sofrendo por descumprir aquilo não é a vontade de Deus. Lógico, ele já sabia que isso ia acontecer, então ele vai tentar tirar algum bem ali daquela situação, mas idealmente não era para aquilo acontecer, sabe? Tipo, aquilo está acontecendo com você não por vontade de Deus, mas por sua própria culpa. Então, assim, sim, ele é onipotente, sim, ele é o criador e de todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, as consequências das suas atitudes são responsabilidades suas. Então, isso é um primeiro ponto importante, assim. Eu acho que essa questão do cumprimento ativo da vontade dele já está bem esclarecida, que é a parte mais simples, né? Agora,
A parte que é mais complexa, que fica mais subjetivo, é aquela questão do cumprimento da vontade dele de forma passiva. Como isso acontece? Essa forma passiva não é algo que nos foi revelado, igual os 10 mandamentos, porque aí já entra numa questão particular de cada indivíduo, porque evidentemente que apesar de nós compartilharmos da condição humana, cada pessoa tem a sua própria vida, suas próprias particularidades, mesmo que sejam gêmeos idênticos, e Deus tem um plano e uma vontade para cada um de nós. Em última instância, o autor fala aqui no livro, em última instância, o objetivo final dos planos de Deus é a salvação da sua alma. Tipo, é isso que ele mais quer. Porque o bem supremo é a salvação da sua alma. Tipo, todos os caminhos levam a isso. Porém, aí que tá, cada caminho que cada pessoa vai percorrer é diferente, justamente pelas peculiaridades e condições de vida de cada um. Então, isso só cada pessoa sabe e Deus mais ainda. Então, o que vai acontecer? Dadas as suas circunstâncias, você tem alguns deveres de Estado. Não Estado no sentido de governo, Estado político. Seu estado atual, de sua condição atual. Que é aquilo que você deve cumprir ou suportar. Porque evidentemente que todo mundo vai estar sofrendo algum tipo de coisa. Não existe vida isenta de sofrimento. E aquele sofrimento que está passando, aquela provação que você está passando, é uma forma de você cumprir a vontade de Deus, porque aquilo vai te santificar de certa forma. Porque só é possível você desenvolver virtudes em um ambiente de adversidade, preferencialmente, assim. Porque é muito mais difícil, se não impossível, eu não sei, não vou afirmar categoricamente que é impossível você desenvolver virtudes sem adversidade, porque não pensei muito bem em relação a isso, mas é quase impossível você desenvolver virtudes, ou seja, sem crescer em santidade, sem alguma adversidade. E aquilo que você está passando, ou aquelas obrigações que você tem que cumprir, que são exclusivas da sua pessoa, aquilo é o jeito que Deus encontrou de conduzir a sua realidade de uma forma que te leve para a sua santificação. Não sei se isso fez sentido, porque é meio complexo. Mas, em outras palavras, as batalhas que você tem que assumir é o modo como você tem que cumprir a vontade de Deus. Então, é bem subjetivo, mas realmente não tem muito como ser mais específico em relação a isso. E isso vale para as coisas que são evidentes, né? Que é um sofrimento mais evidente. Mas no caso, quando você tem que fazer algum tipo de escolha, que você não sabe o que é melhor para você, o autor diz: nesse tipo de situação, o que é mais benéfico para minha alma? Tipo, o que me faria crescer mais em virtudes? O que me aproximaria mais de Deus? Ou o que não me afastaria de Deus, sabe? A resposta para essas perguntas, quando você estiver fazendo alguma escolha, vai te indicar qual é a melhor escolha a se fazer, nas palavras do autor. Então, assim, é assim que você procura, tipo, qual que é a vontade de Deus, será que eu vou receber um sinal? Dificilmente você vai receber, porque revelações não funcionam muito bem assim, sabe? Que nem eu falei, já existem as coisas que já foram reveladas, e quando você está buscando algum tipo de sinal, você tem que responder por si mesmo esses questionamentos, porque a gente já sabe mais ou menos o que é necessário para santificar nossa alma, se a gente tiver esse objetivo em mente, né? Se a gente pensar o autor diz, né, se a gente pensar com o raciocínio do mundo, a gente não vai saber escolher ou possivelmente vai escolher errado. Agora, outra coisa também que o autor aborda é a questão de encontrar a vontade de Deus no cotidiano, não só nessas circunstâncias que você tem que fazer grandes escolhas, porque a gente tem mania de extraordinário, né? Tudo a gente quer enxergar Deus tipo, em grandes revelações, em arrebatamentos, em eventos extraordinários, mas uma coisa muito bonita que ele aborda no livro e que dialoga muito também com o pensamento de Santa Teresinha é você encontrar a vontade de Deus nas coisas cotidianas. Aquelas bênçãos cotidianas, assim, sabe? Aquelas coisas pequenas, mas que se você para prestar atenção, assim, se você abre os seus ouvidos da alma para enxergar Deus naquilo, você acaba enxergando. E é até engraçado, assim, porque eu até dei uma pausa aqui,
porque eu tava gravando o vídeo e me escutando, e eu até achei estranho, assim, né, o que eu tava falando, porque essa história de, nas pequenas, ficar pensando em alguma coisa enquanto a gente faz coisas pequenas, né? E eu achei estranho porque até hoje em dia a gente perdeu um pouco esse hábito de se perguntar, se questionar como eu devo me comportar em tal situação. Porque a gente vive muito no automático, assim, muito no acelerado. E tenho certeza que em algum vídeo, não vou lembrar qual, eu já falei pra gente desenvolver o hábito de parar e pensar um pouco em relação às nossas atitudes e exercer a nossa racionalidade, assim, exercer o diálogo interior com a nossa voz interior. Porque, não sei se foi algum vídeo que eu falei sobre de rede social, que a gente acaba ficando mais no automático, mais acelerado, não para muito para pensar. E, enfim, importante que nesse caso aqui, de novo, nesse vídeo, eu vou trazer esse assunto, esse ponto, que é um hábito que a gente deve desenvolver agora por mais uma razão, de pensar em nossas atitudes, como eu devo agir em tal atitude, de forma que isso esteja de acordo com a vontade de Deus, sabe? Como eu devo agir nessa atitude, de maneira que essa situação contribua mais para minha santificação, para o meu crescimento em virtudes. Não precisa ser uma coisa neurótica, não precisa ser uma coisa escrupulosa, mas mais um hábito, assim, sabe? Enfim, o próprio livro aborda isso. Ele fala que ele fala que é estranho a gente tentar enxergar a vontade de Deus em coisas pequenas. Então, se a minha explicação ficou estranha, porque é estranho mesmo, mas no livro ele explica melhor isso. E não tem muito como botar em palavras objetivas, dar exemplos práticos assim, porque no livro ele fala também que não cabe a nós entender exatamente os objetivos da vontade de Deus nos pormenores, que isso é uma mania do ser humano, né? Uma mania de controle, de querer entender tudo para poder seguir aquela ordem, seguir aquele pensamento. Tipo, é meio irracional você seguir algo que você não entende, né? Mas essa é a magia, é o grande mistério, né? Mas o livro diz que a perfeição da alma é você se submeter a essa vontade e seguir isso, apesar de não entender. Eu acho que essa é a beleza, assim, sabe? Então, vou editar o vídeo, ficou uma colcha de retalhos, mas espero ter cumprido o meu objetivo de esclarecer melhor o que seria essa questão da divina providência, da vontade de Deus em nossas vidas. E porque eu vejo que é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem. Eu mesmo, até ler o livro, eu não entendi de direito. Aprendi muitas coisas, apesar de ser uma leitura chata. E eu vejo que isso causa uma frustração nas pessoas, porque elas ficam buscando um sinal para tomar determinadas atitudes em suas vidas, mas alguns sinais já existem e outros a pessoa nem precisaria do sinal se ela se questionasse da forma que eu falei no vídeo. Então, é isso. Espero que tenha agregado. Se ficar ruim, eu vou gravar de novo. Mas por hoje é só.